A miséria era um fantasma constante naquela casa, mas todos os dias chegava pão e leite. Até que um dia a viúva descobriu quem mandava, e a verdade a atingiu como um raio. Você lembra de um tempo em que a palavra comunidade ainda significava algo palpável? Onde o cheiro de orvalho misturado com a fumaça de lenha ao amanhecer definia a rotina, e onde a necessidade era tão comum quanto o nascer do sol. É nessa Vila Esperança, aninhada entre colinas frias e campos de milho outrora férteis, que a vida de Dona Lúcia foi reduzida a pó. Antes de prosseguirmos com a história de Lúcia e o mistério que a envolvia, deixe seu like, me diga de qual cidade você está assistindo e inscreva-se para não perder o desenrolar dessa trama intensa. Dona Lúcia era agora apenas Lúcia, e o peso daquele novo título, a viúva, era mais pesado que o saco de grãos que seu marido Pedro costumava carregar. Pedro havia morrido há 6 meses, esmagado pela queda de uma tora na serraria. Foi um adeus rápido, seco e brutal, que a deixou sozinha com 2 crianças famintas. Zeca, de 8 anos, quieto e responsável demais para a idade, e Marina, de 6, ainda pequena o suficiente para chorar por pai e não entender a falta do jantar. A dor de Lúcia não era um sofrimento alto, era silencioso e corrosivo. Era o ranger da sua mandíbula, enquanto tentava remendar as roupas à luz fraca de uma lamparina a querosene. Era a forma como ela evitava olhar para os cantos vazios da cozinha, onde a sombra de Pedro ainda parecia habitar. O inverno havia chegado cedo naquele ano, tingindo o telhado de sapê com uma geada cortante, e a fome era uma visita diária que sentava à mesa e não ia embora. Nas primeiras semanas após a tragédia, a ajuda da vila foi generosa, porém finita. A vizinha trouxe um prato de angu, o padre deu um pouco de farinha. Mas a caridade comunitária, ela sabia, tem prazo de validade. As pessoas da Vila Esperança também eram pobres, e ninguém podia se dar ao luxo de sustentar uma família extra por tempo indeterminado. Lúcia tentou trabalhar. Ofereceu-se para lavar roupas, mas suas mãos estavam fracas. Tentou vender os poucos ovos que suas galinhas velhas ainda punham, mas o dinheiro mal dava para comprar um pedaço de sebo para cozinhar. Foi então que começou o milagre silencioso. Naquela manhã, o choro de Marina por mais mingau ecoava na casa fria. Lúcia estava sentada na beira da cama, esfregando as têmporas, sentindo o vazio no estômago dos filhos como se fosse um buraco dentro de si mesma. Ela olhou para o fogão a lenha apagado. Não havia nada, nem um resto de fubá. O desespero era um gosto amargo na boca. De repente, Zeca, que tinha ido espiar pela janela coberta de gelo, gritou: "Mãe, olhe! Tem um cesto na porta." Lúcia se levantou, o coração batendo com um medo estranho. Quem deixaria algo ali? Bandidos? Não. Ladrões levariam, não trariam. Ela abriu a porta com cautela, sentindo o choque do ar gelado. No degrau de madeira rachada, repousava um cesto de vime simples, coberto por um pano de prato limpo, bordado com uma flor desbotada. O cheiro que emanava debaixo do tecido não era o do orvalho da manhã, mas sim o aroma inconfundível de pão fresco, assado há poucas horas, e o toque frio de um jarro de barro, pão e leite. O pão estava ainda levemente morno ao toque, a crosta dourada e crocante. O jarro de leite estava gelado, pesado e cheio. Lúcia não chorou de imediato. Ela ficou paralisada, a mão tremendo sobre a borda do cesto. Era comida suficiente para um dia inteiro, comida de qualidade que eles não comiam desde antes da morte de Pedro. Zeca e Marina, movidos pelo instinto primário, correram para o cesto. Eles não questionaram. Para eles, era apenas a providência que havia chegado. Lúcia comeu junto com eles, mas cada mordida era atravessada por uma pontada de vergonha. A caridade anônima era, de certa forma, mais pesada que o pedido direto, pois impunha uma dívida sem rosto, sem possibilidade de gratidão verbal. Ela esperou. Talvez fosse um erro.
Talvez fosse um único ato de bondade de algum vizinho que se sentiu movido pela pena. Mas o milagre silencioso não parou. No dia seguinte, antes do sol mal tocar o cume da montanha fria, o cesto reapareceu, exatamente na mesma hora, no mesmo local, sempre com o mesmo conteúdo, um pão grande e um jarro cheio de leite fresco, ligeiramente espumoso. O terceiro dia, o quarto, o quinto, a rotina se estabeleceu com uma precisão quase militar. Lúcia acordava antes dos galos, o estômago apertado de antecipação e medo. Ela ouvia o silêncio da noite, tentando captar o menor som de passos na trilha de terra batida que levava à sua cabana. Nada. O doador invisível era um fantasma silencioso, rápido e eficiente. Lúcia sentia que estava vivendo de esmolas. Mas eram esmolas que garantiam que Zeca e Marina tivessem bochechas rosadas em vez de pálidas. Ela começou a sentir-se como um pássaro preso em uma gaiola de ouro, alimentado por uma mão que ela não podia ver. A necessidade, contudo, falava mais alto que o orgulho. Ela precisava manter as crianças vivas. Decidida a descobrir a fonte dessa ajuda, Lúcia começou sua vigília. Na sexta-feira, ela simulou ir para a cama normalmente. Deixou a lenha na lareira de modo que parecesse que o fogo estava prestes a apagar e deitou-se ao lado das crianças, que dormiam abraçadas sob o cobertor fino. Quando o relógio de ponteiro da parede marcou 3 da manhã, ela se levantou, devagar, para não acordar ninguém. O frio entrava pelas frestas da parede de madeira. Ela vestiu seu xale mais grosso e se escondeu atrás da velha despensa que ficava bem ao lado da janela da cozinha. A escuridão era densa, quase palpável, apenas quebrada pela luz bruxuleante da lua crescente. Lúcia esperou. Seus olhos ardiam de sono e frio. Ela ouvia o vento assobiar e o murmúrio distante do rio. Os minutos se arrastavam como horas. 4:30. O horizonte começava a clarear com um cinza sujo, indicando que o amanhecer estava próximo. Nada. Nem um sussurro, nem o som de um graveto quebrado. 5 horas. O galo de seu Benedito, o vizinho mais próximo, cantou pela primeira vez. Lúcia sentiu uma derrota pesada no peito. O doador havia sido mais rápido ou ela havia adormecido. Ela saiu de seu esconderijo, seus ossos protestando pelo frio. Abriu a porta. Lá estava ele, o cesto. O pão exalando seu perfume doce, o jarro de barro condensado de frio. O anonimato do gesto era o seu tormento. Lúcia sentia que estava sendo testada, ou pior, que estava sendo vista em sua maior fraqueza, sem a chance de agradecer ou retribuir. Nos dias seguintes, ela intensificou a investigação. Saiu à luz do dia e caminhou até a trilha. A terra estava úmida e macia, mas se o doador tivesse deixado pegadas, o vento e os animais já as teriam apagado. Não havia bilhetes, não havia símbolos, apenas a oferenda silenciosa e diária. Ela começou a perguntar na vila, usando ditatos e subterfúgios. Seu Eloy, o senhor viu alguém passar por aqui muito cedo? Alguém com pressa? Seu Eloy, o velho caixeiro, limpou o bigode grisalho. Passar por aqui? Só o Tonico com a carroça de esterco, Lúcia, e ele passa depois das 7. Você está bem, menina? Estou, Eloy. É só a solidão. A gente começa a ver coisas. Ela perguntou a Dona Benita, a fofoqueira da vila, esperando que o segredo já tivesse vazado. Dona Benita, que sabia a cor da cueca de todo homem casado, jurou pela alma da mãe que nada sabia sobre quem mandava o pão. Se fosse seu Zé, o padeiro, ele já teria se gabado. Se fosse o padre, ele teria feito um sermão sobre a caridade. Não, Lúcia, isso é obra de anjo ou de algum rico de fora que veio passar o verão e se arrependeu. Mas quem sabe, talvez seja um fardo que você precise carregar. A sugestão de que era um fardo fez Lúcia tremer. Ela não via como um fardo, mas como uma obrigação.
Naquela noite, Lúcia tomou uma decisão drástica. Se não podia vencer o doador pela discrição, venceria pela persistência. Ela não podia mais viver sob o véu dessa dúvida. Ela devia isso à memória de seu marido e à sua própria dignidade. Ela pensou em montar uma armadilha, mas não queria assustar ou ofender quem quer que fosse. Ela queria ver, olhar nos olhos daquela pessoa e dizer: obrigada. Agora, por favor, pare. Deixe-me tentar sozinha. Lúcia pegou um dos jarros vazios de leite e o guardou em vez de lavá-lo. Na manhã seguinte, ela faria a sua última tentativa, e seria diferente. O sábado chegou com uma névoa espessa que engoliu a luz da lua. O ar estava tão úmido que parecia que o gelo estava entrando nos pulmões. Lúcia se escondeu mais cedo, pouco depois da meia-noite, não na despensa, mas atrás de um monte de lenha empilhada perto da cerca, onde teria uma visão lateral da porta, mas estaria protegida pelo escuro absoluto. Ela estava congelando. Suas pernas formigavam e sua cabeça doía. Ela mordeu o lábio para impedir um soluço de dor e frustração. 2 da manhã. 3 da manhã. Lúcia quase desistiu novamente, pensando que o esforço era inútil, que o doador deveria ter o dom da invisibilidade. Ela estava prestes a se levantar quando ouviu. Não era um som de passos firmes, mas sim um arrastar suave, lento, como se a pessoa estivesse evitando fazer barulho a todo custo, ou estivesse cansada demais para se importar. O som vinha da direção do Rio Doce, um caminho que era usado apenas pelos pescadores. Lúcia prendeu a respiração, observando a névoa. Uma silhueta surgiu, indistinta a princípio, parecendo um espectro na névoa úmida. À medida que a figura se aproximava da cerca, Lúcia pôde distinguir a forma. Era um homem. Não era jovem nem robusto. Ele mancava visivelmente e parecia carregar a carga com grande dificuldade. O homem estava curvado sob o peso do cesto. Ele vestia roupas simples, esfarrapadas, e um chapéu de palha amassado que cobria boa parte do rosto. Lúcia sentiu um calafrio de horror e vergonha. Aquele não era um fazendeiro rico, nem um anjo. Era um homem pobre, talvez mais pobre que ela mesma. Ele se moveu devagar em direção à porta da cabana. A cada passo, parecia que ele estava usando a última gota de sua força. Quando ele chegou ao degrau, ele parou, o corpo tremendo. Lúcia podia ouvir a respiração ofegante dele, um som rouco e doloroso. Ele baixou o cesto com cuidado no chão. O cheiro de pão fresco subiu na névoa, misturando-se com o cheiro de suor e terra. O homem se virou para ir embora. Foi nesse instante que Lúcia saiu de seu esconderijo. "Pare!" ela gritou. A voz rouca e baixa, mas cheia de uma autoridade que ela não sabia que possuía. O homem estacou, como um animal pego na luz. Ele tentou se virar completamente para encará-la, mas a dor em sua perna era evidente. Ele cambaleou. Lúcia avançou, sentindo o sangue gelar nas veias. Ela precisava ver o rosto dele, precisava saber por que um homem que mal podia andar estava se arriscando. No frio da madrugada para alimentá-la. Ele finalmente a encarou, e ao ver quem era, Lúcia sentiu o chão sumir sob seus pés. O choque a fez soltar um pequeno grito abafado que se perdeu no silêncio da manhã. Não era um estranho, era seu Arlindo. Seu Arlindo, o velho estalajadeiro do Beco das Pedras, o homem mais recluso, rabugento e temido da Vila Esperança. Ele era conhecido por sua avareza lendária, e por nunca dar sequer um gole d'água a um viajante sem cobrar um alto preço. Ele vivia sozinho na velha estalagem abandonada, sobrevivendo de pequenos trabalhos, e todos na vila o consideravam um pária. Mas a revelação não parou no rosto dele. Ao ver os olhos injetados e a barba desgrenhada de seu Arlindo, Lúcia olhou para o que ele estava segurando em uma das mãos, apertado contra o peito. Não era nada menos que a sua bengala improvisada, feita de um galho grosso. E na outra mão, apertado em um embrulho sujo, estava o dinheiro.
As poucas moedas que restavam da venda dos ovos que ela havia conseguido fazer há 2 semanas. Seu Arlindo estava devolvendo o troco exato que ela tinha dado a ele dias antes por um serviço trivial, com a diferença que agora o dinheiro estava misturado com a farinha do pão que ele acabara de entregar. Lúcia não compreendeu de imediato. Ela ficou parada, o choque transformando sua gratidão em uma confusão dolorosa. Seu Arlindo é o Senhor que tem trazido o pão e o leite, ela sussurrou. O velho não respondeu de imediato. Ele engoliu em seco e Lúcia viu o esforço que ele fazia para manter a compostura. Seu rosto estava vincado de cansaço. Eu sinto muito, Lúcia, ele respondeu, a voz mais baixa e mais quebrada do que ela jamais havia ouvido. Ele olhou para o cesto e depois para as crianças dormindo através da janela embaçada. Eu não queria que soubesse. Mas por quê? Por que o senhor? Lúcia perguntou, a emoção subindo pela garganta. O senhor não tem nada. O senhor mal tem para si mesmo. Seu Arlindo suspirou profundamente, e então ele fez um movimento que a deixou ainda mais intrigada. Ele estendeu a mão para ela, e não era para pedir nada, mas para lhe entregar o pequeno embrulho com o dinheiro. Pegue, ele disse. Você precisará disso para o óleo, e sobre o pão não é meu. Eu apenas trago. A revelação era ainda mais complexa. Ele não era o benfeitor, mas o entregador. O mistério havia apenas se aprofundado, e o nó na garganta de Lúcia apertou. Quem estaria usando seu Arlindo, o homem mais solitário e miserável da vila, como intermediário? E por quê? Quem manda, seu Arlindo? Quem está fazendo isso? Ela implorou, dando um passo em direção a ele, ignorando o frio cortante. O velho hesitou. Seus olhos desviaram. Ele parecia preso entre um juramento e a necessidade de desabafar. Lúcia, eu não posso dizer. É um trato. Eu trago, e eles me pagam. É o único jeito de eu conseguir comer e pagar o imposto da estalagem. Ele deu um passo para trás, apoiando-se pesadamente na bengala. A neblina começava a se dissipar ligeiramente, e Lúcia percebeu os detalhes. A fraqueza de seu Arlindo não era fingida. Ele estava exausto. Não me siga, não conte a ninguém. Eu jurei. Ele implorou, sua voz cheia de medo. Medo de perder o emprego de entregador de caridade anônima. Lúcia viu o desespero dele e soube que não conseguiria mais informações naquele momento. Mas ela não podia deixá-lo ir. Ela estendeu a mão e tocou seu braço. O tecido de sua camisa era áspero e fino. Seu Arlindo, eu agradeço. O senhor salvou meus filhos. Mas eu preciso saber. Eu preciso agradecer a quem está fazendo isso. O velho balançou a cabeça, recusando-se a quebrar seu voto. Ele se virou e, mancando, começou a se afastar pela trilha lamacenta que levava ao rio. Ele era uma figura patética, carregando o peso de um segredo que não era dele. Lúcia ficou ali com um embrulho de moedas na mão e o cheiro do pão fresco no ar. Ela havia descoberto o entregador, mas o benfeitor permanecia uma sombra. E agora ela sabia que o ato de caridade envolvia uma rede complexa e secreta que estava usando o homem mais pobre da vila para esconder a verdade. A dúvida sobre a identidade do benfeitor era agora uma urgência. Ela precisava saber quem tinha tanta bondade e por que a esconderia com tanto rigor, ao ponto de envolver o rabugento e solitário seu Arlindo. Lúcia olhou para o cesto. O pão parecia menos um milagre e mais um enigma cruel. Ela o pegou, entrou na casa e acendeu o fogo com as mãos ainda tremendo pelo encontro. Ela decidiu que não podia mais esperar. Ela tinha que seguir seu Arlindo. Na próxima madrugada, o plano de Lúcia seria diferente. Ela não se esconderia na casa. Ela o seguiria de perto, o mais discretamente que pudesse, para descobrir a origem daquele pão e leite e, finalmente, encarar a verdade. A dignidade da viúva estava em jogo, e ela estava disposta a ir até o fim para descobrir o rosto por trás da misericórdia que a mantinha viva.
A frieza do amanhecer não era tão cortante quanto a ansiedade que agora a consumia. Ela preparou o café da manhã, mas cada mordida do pão roubava seu apetite. Seu Arlindo mal podia andar. Se ele estava caminhando até o rio todas as manhãs, a origem da comida deveria estar daquele lado. E se fosse de lá, só havia uma propriedade naquela direção: a fazenda do Vale, de propriedade de seu Gaudêncio, o homem mais rico e também o mais temido da região. A ideia de Gaudêncio, conhecido por sua crueldade nos negócios e sua falta de fé, sendo o benfeitor, era absurda demais para ser contemplada. Mas Lúcia não podia ignorar as evidências geográficas. Ela lavou o jarro e o cesto, colocando-os no local habitual, como se nada tivesse acontecido. A farsa tinha que continuar, pelo bem de seus filhos. Mas Lúcia não era mais a viúva passiva. Ela era uma caçadora, e seu alvo era a verdade. Todos os dias chegava pão e leite, até que um dia a viúva descobriu quem mandava, e a revelação a atingiu como um raio. Você lembra de um tempo onde a caridade vinha disfarçada, pesando mais que a humilhação? Lúcia esperou. O relógio imaginário em seu peito batia no ritmo lento do amanhecer que ainda não chegava. Ela precisa da sua ajuda para que essa história chegue a mais pessoas. Deixe seu like, comente de qual cidade você está assistindo e inscreva-se no canal para não perder o que vem a seguir. O cinza pálido da madrugada começou a tingir as bordas do horizonte. Lúcia vestiu o chalé de lã grossa, respirando fundo o ar frio que cheirava a terra molhada e a orvalho. Ela deslizou para fora da cabana, os músculos tensos pela tensão, a mente clara e fria. Não havia cães na vizinhança que pudessem denunciá-la, apenas o murmúrio distante do rio e o som úmido do orvalho caindo das largas folhas de bananeira. Lúcia não precisou esperar muito. O som era sutil, mas inconfundível para quem dormia no silêncio do campo. Um arrastar ritmado de chinelos velhos na terra batida, seguido por um leve chiado de respiração forçada. Era seu Arlindo. Ele caminhava com a lentidão dos muitos anos, curvado, carregando nas costas uma mochila que parecia pesada demais para a fragilidade de seu corpo. Lúcia manteve uma distância segura, escondendo-se atrás dos arbustos espessos de capim-elefante e da cerca baixa de arame farpado que delimitava a propriedade vizinha. O velho Arlindo não olhava para trás. Seus olhos estavam fixos no chão, um mapa mental do caminho gravado pela rotina implacável e pela escuridão. Ele seguiu a trilha que serpenteava para o leste, na direção exata que Lúcia temia, a trilha que levava ao rio, e além dele, a temida fazenda do vale. O coração dela pulsava tão forte que parecia machucar-lhe o peito. Se o benfeitor fosse Gaudêncio, qual seria o propósito? O medo de estar endividada com o homem mais impiedoso da região era paralisante. Ela teria que confrontá-lo, mesmo que a humilhação fosse fatal e a dívida impossível de pagar. A caminhada era longa e o sol já começava a espreitar, espalhando filetes dourados entre a folhagem da mata. Lúcia estava ofegante, os pés descalços deslizando no barro úmido, mas o velho Arlindo parecia encontrar força em algum lugar profundo de sua resignação. Ele parou de repente. Lúcia se escondeu rapidamente atrás de um tronco grosso de ingazeira. O cheiro doce da madeira cortada invadindo suas narinas. O velho se curvou, as mãos nos joelhos, e tossiu profundamente, um som seco e doloroso que ecoou na quietude da manhã. Ele não estava apenas entregando um favor. Ele estava pagando um preço físico para fazê-lo. A compaixão atravessou o medo de Lúcia. O que estaria motivando tal sacrifício em um homem tão velho e cansado? Eles chegaram perto do rio, onde o solo ficava arenoso e a vegetação se tornava mais rasteira.
Em vez de continuar pela estrada principal em direção aos portões imponentes da fazenda do vale, Arlindo desviou bruscamente para um pequeno açude secundário, pouco usado, escondido por uma moita densa de bambu. Lúcia apertou os olhos, tentando enxergar através do véu da neblina matinal. Não havia edifícios visíveis ali, apenas um pequeno barracão de madeira abandonado, usado antigamente por pescadores para guardar redes. Arlindo parou em frente ao barracão. Ele tirou a mochila das costas, e o que Lúcia viu fez seu sangue gelar, e ao mesmo tempo confundiu toda a sua lógica. O velho não estava recebendo comida, ele estava preparando a comida. No chão empoeirado, ele tirou de dentro de um saco de estopa amassado, não apenas o pão fresco e o jarro, mas também uma tigela de alumínio, um pequeno lenço limpo e uma garrafa d'água. Ele molhou o pão ligeiramente com a água, como se estivesse amaciando-o, e tirou o que parecia ser manteiga, enrolada em folhas de bananeira, cuidadosamente envolta em pano úmido para mantê-la fresca. Ele trabalhou com uma dedicação dolorosa, como se estivesse preparando a refeição mais importante de sua vida ou um presente sagrado. Lúcia observou, imóvel. O pão não vinha de Gaudêncio. Se fosse Gaudêncio, seria trazido por um capataz em um cavalo, entregue de forma fria, impessoal. Aquilo era pessoal, íntimo. O velho Arlindo era o ponto de partida, não o ponto de entrega daquela provisão. Se ele estava preparando a comida ali, ele a estava levando de algum lugar ainda mais distante, ou então o estoque estava escondido naquele lugar abandonado. Por que todo o ritual de preparo no meio do mato? Por que não entregar a comida já pronta? De repente, Arlindo se levantou e caminhou até a margem do açude. Ele se ajoelhou e começou a rezar, a cabeça curvada sobre a água escura. Lúcia não podia ouvir as palavras, mas o som era de súplica profunda e genuína, o som da gratidão ou do dever. Ele terminou a oração, fez o sinal da cruz, beijou a ponta dos dedos e voltou ao cesto que Lúcia sempre encontrava na varanda. Ele pegou o cesto de vime, o jarro cheio de leite, agora confirmado como fresco, e o pão. Ele refez a trilha, voltando para a casa de Lúcia. O velho estava fazendo todo o trajeto, 2 vezes por dia, levando e trazendo a provisão de forma solitária. Lúcia teve que recuar rapidamente, dobrando o corpo no chão, cobrindo a cabeça com o chalé para não ser vista. Ela tinha descoberto metade da verdade. O velho Arlindo não era um simples mensageiro. Ele era o executor da caridade, o zelador diário da sua dignidade. Mas quem estava pagando por tudo isso? E por que o mistério? Ela esperou que ele se afastasse o suficiente até que o som de seus chinelos desaparecesse na distância. Então, em vez de voltar para casa, Lúcia caminhou para o barracão abandonado. Ela precisava investigar o que ele havia deixado para trás, buscando qualquer migalha de informação que pudesse revelar a identidade do benfeitor oculto. O cheiro de fermento fresco ainda pairava no ar, forte e delicioso. Uma migalha de pão que ele deixou cair no chão estava quente ao toque. Ele não havia viajado quilômetros com esse pão. Ele havia acabado de sair da fornalha. Lúcia entrou no barracão. O local era escuro e empoeirado, cheio de teias de aranha e lodo seco, mas havia um canto surpreendentemente limpo e seco. No chão, ela encontrou algo que não deveria estar ali. Um pequeno cofre de madeira trancado e, o mais importante, um cheiro fraco de carvão e fumaça de forno. Ela estava errada sobre tudo. O pão não vinha de uma grande propriedade ou de uma padaria distante. O pão estava sendo feito ali. Naquele barracão sujo e escondido, havia uma fornalha improvisada, pequena, mas funcional. Mas quem estava fazendo pão e leite fresco todas as noites no meio do nada? Por que Arlindo faria todo esse esforço para esconder a origem da comida? E, mais importante, por quê?
A dignidade de Lúcia, que ela pensou estar protegida pelo anonimato, agora parecia estar atada a uma teia de mistérios e sacrifícios que ela mal começava a entender. Ela tocou a madeira gasta do cofre, sentindo o peso da decisão. Ela precisava abrir aquilo. A verdade estava selada ali dentro e ela não iria embora sem saber quem, por tanto tempo, tinha alimentado seus filhos e roubado seu sono. A sua busca pela verdade tinha acabado de se transformar numa invasão. Ela procurou ao redor e, sob um pedaço de lona mofada, encontrou algo que parecia uma pequena ferramenta de jardinagem que poderia servir para forçar a fechadura simples do cofre. A curiosidade e a necessidade venceram o medo. Ela encaixou a ponta de metal na fenda, sentindo o cheiro de terra, pão e ansiedade misturados no ar. Com um estalo seco, a trava cedeu. Lúcia abriu a tampa lentamente e a luz fraca que entrava pelas fendas do barracão iluminou o conteúdo. Não havia dinheiro. Não havia instruções ou cartas de Gaudêncio. Havia apenas uma pilha de notas fiscais, todas datadas, e um pequeno diário de capa preta. Lúcia apanhou as notas fiscais primeiro. Eram recibos de uma fazenda vizinha, a Fazenda do Rio Novo, que não pertencia a Gaudêncio, mas sim a um pequeno produtor conhecido por ser simples e honesto, de nome Josué. As notas detalhavam a compra semanal de farinha de trigo, fermento, leite e lenha. A quantidade era grande, suficiente para alimentar uma família por meses. O comprador? O nome no topo era ilegível. Apenas uma letra, R. Lúcia pegou o diário. Estava aberto na última página, e o primeiro parágrafo, escrito numa caligrafia tremida e nervosa, saltou aos seus olhos. O coração de Lúcia parou. É 7 de junho. Pão e leite entregues. A febre está diminuindo, mas o reumatismo me consome. Rezo para que ela nunca descubra. É a única forma de pagar a dívida que tenho com a honra dele. Lúcia folheou as páginas anteriores. Não era apenas sobre a comida. Eram anotações detalhadas sobre os filhos de Lúcia. A tosse persistente do menino mais novo, o aniversário da menina, a falta de material escolar. O benfeitor não era um estranho distante. Era alguém que observava a sua vida de perto. Quem seria R? E que dívida de honra era essa que estava sendo paga com o sacrifício diário de pão fresco e leite, com um velho caminhando 2 vezes por dia para esconder a origem do alimento? Lúcia sentiu um nó na garganta. Ela estava mais perto da verdade, mas o mistério só havia se aprofundado. Ela precisava entender a referência a ele e a febre. E a única pessoa que sabia de tudo era o velho Arlindo. Ela tinha que voltar, confrontá-lo, antes que a próxima entrega chegasse. Ela fechou o cofre, escondeu o diário no chalé e correu. O sol já estava alto. Se ela não chegasse antes do velho, ele desconfiaria. Mas agora, o foco não era mais a humilhação, e sim a conexão. Ela tinha que descobrir quem era R, e por que ele ou ela estava honrando seu falecido marido, pagando essa dívida com a única coisa que mantinha sua família viva. Lúcia se sentia como se estivesse entrando em um labirinto emocional, onde a caridade era o fio e a verdade a saída. O destino de sua dignidade e a memória de seu marido dependiam da sua próxima ação. A viúva descobriu que todos os dias chegava pão e leite. Até que um dia ela descobriu quem mandava e a verdade por trás do segredo balançou seu mundo. Você lembra de um tempo em que a dignidade valia mais que o pão e a honra era uma moeda forte, mesmo entre os mais pobres? Uma época em que a palavra dada valia mais que qualquer contrato assinado em cartório. Se você valoriza histórias de integridade e sacrifício humano, deixe o seu like agora. Comente de qual cidade está assistindo para sabermos até onde essa mensagem de resiliência está chegando. E se inscreva no canal para não perder o desenrolar desta jornada de redescoberta. Lúcia corria. O chão de terra batida levantando uma nuvem fina de poeira dourada pelo sol da manhã.
A corrida não era mais ditada pelo medo da desonra, mas pela urgência da conexão, a necessidade visceral de dar nome ao R e ao ele mencionados naquele diário escondido. A revelação de que Arlindo não era o benfeitor, mas o mensageiro, tinha transformado a caridade em uma investigação. E, agora, Lúcia sentia que estava prestes a tocar a verdade com as pontas dos dedos. Ela chegou à pequena casa de Arlindo, a respiração presa na garganta e o coração martelando contra as costelas. A porta estava aberta. Arlindo estava na varanda, sentado em um banquinho gasto, limpando cuidadosamente um cantil de couro, provavelmente preparando-se para a próxima entrega, que seria em poucas horas. O cheiro de café forte pairava no ar. Lúcia não usou rodeios. A adrenalina não permitia. Arlindo, eu sei que não é você quem manda o pão e o leite. Eu encontrei o diário. O velho parou de limpar o couro. Seus olhos, normalmente astutos e cansados, arregalaram-se em pânico silencioso. Ele não perguntou qual diário. Soube imediatamente que o segredo que ele guardava com tanto fervor há meses havia ruído. A traição no rosto de Arlindo não era para com Lúcia, mas para com o juramento que havia feito ao benfeitor. Eu não sei do que você está falando, Lúcia. Ele tentou tossir, a voz áspera, mas o nervosismo era palpável. Ele apertava o cantil com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Não minta para mim. O esforço era quase doloroso, e Lúcia teve que lutar para manter a voz firme. Está escrito lá, sobre a dívida de honra, sobre o R, sobre a febre. Por favor, Arlindo, eu não aguento mais a dúvida. É sobre Elias, não é? Quem é R? Arlindo abaixou a cabeça. O peso de meses de mentiras e caminhadas secretas desabou sobre seus ombros envelhecidos. Ele sabia que a discrição era a chave para a sobrevivência daquele arranjo, mas olhou para o rosto desesperado da viúva e viu não a raiva, mas a súplica. Ele soltou um suspiro profundo, um som que parecia arrastar pedras. Sente-se, Lúcia. Ele apontou para uma cadeira de madeira ao lado dele. Eu sinto muito. Eu jurei ao Rafael que eu nunca diria. O nome caiu no silêncio da manhã como uma bomba de efeito retardado. Rafael Mendonça, o fazendeiro de gado leiteiro, dono da maior extensão de terra na região, cuja fazenda ficava a apenas 2 quilômetros dali, para o leste. Rafael Mendonça? Ela sussurrou, a incredulidade misturada à compreensão. Mas por quê? Por que Rafael? Arlindo fechou os olhos por um momento, revivendo uma memória distante que parecia fresca. Ele começou a falar, sua voz agora baixa, um fio de história tecido com respeito e luto. Há muitos anos, Lúcia, antes de você chegar aqui, antes de vocês se casarem, Elias trabalhava como peão temporário na fazenda dos Mendonça. Rafael era jovem, recém-formado e cheio de planos. Mas o verão foi cruel. O velho fez uma pausa, olhando para o horizonte. Lúcia estava imóvel, absorvendo cada palavra, o som do seu próprio coração agora abafado pela voz grave de Arlindo. Um surto de febre alta atingiu a região. Não era a doença comum, era algo que fazia o homem suar frio e tremer até a alma. Rafael pegou a doença primeiro. Na época, a família dele estava viajando para a capital. Ele ficou sozinho na casa grande, delirando. Nenhum dos empregados queria se aproximar, com medo do contágio, e os que ficaram mal sabiam cuidar de si. Elias, seu Elias. Ele não pensou 2 vezes. Ele se mudou para a cozinha dos fundos da casa grande. Não como empregado, mas como enfermeiro. Durante 7 dias e 7 noites, Elias cuidou de Rafael. Ele fazia compressas geladas, trocava os lençóis molhados, forçava Rafael a beber água. Ele vendeu a única vaca que tinha, Lúcia, para comprar os poucos medicamentos que conseguia encontrar na cidade vizinha. Ele negligenciou o próprio trabalho, arriscou a própria saúde. Quando Rafael finalmente despertou do pior da febre, ele estava fraco, mas vivo. E a primeira pessoa que ele viu, dormindo exausto em uma cadeira ao lado da cama, era o Elias.
As lágrimas finalmente vieram, silenciosas e quentes, escorrendo pelo rosto de Lúcia. O pão e o leite tinham um novo sabor agora, o sabor amargo e nobre do sacrifício. Não eram migalhas, mas o retorno de um investimento feito com a vida. Rafael tentou pagar Elias. Ele ofereceu terras, dinheiro, um cargo vitalício na fazenda. Elias recusou tudo. Arlindo balançou a cabeça com admiração. Elias era um homem de princípios, Lúcia. Ele disse que fez o que qualquer ser humano decente faria. Ele disse a Rafael: não me deve nada. Cuide bem da sua vida e pague adiante. Mas Rafael nunca aceitou. Para ele, Elias tinha feito um milagre. Quando Elias morreu, Rafael ficou desolado. Ele me procurou. Sabia que você era orgulhosa demais para aceitar ajuda depois da perda. Ele sabia que se ele oferecesse o dinheiro diretamente, você recusaria e morreria de fome para manter a dignidade. Ele criou o plano. Ele comprou a casinha abandonada, a reformou. Ele me contratou, não para trabalhar na fazenda, mas para ser o intermediário. A promessa dele foi clara. Enquanto a viúva de Elias e seus filhos precisarem de alimento, o pão e o leite chegarão todos os dias. É a dívida de vida dele. Ele está pagando, Lúcia. Ele está pagando a dívida de honra que seu marido não aceitou. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som distante dos pássaros e o cheiro do café esfriando. Lúcia não sentia mais a humilhação. Sentia uma gratidão avassaladora e uma vergonha profunda por ter desconfiado. O véu que cobria sua vida tinha sido rasgado. Não era uma caridade impessoal, era uma conexão antiga, uma promessa mantida no anonimato mais absoluto. Ela olhou para a casinha, para as paredes limpas, para o cheiro de lavanda no ar, e percebeu que tudo, até o mínimo conforto que possuíam, era um ato de reverência à memória de Elias. Por que ele escreveu R no cofre? Ela perguntou, a voz embargada. Arlindo deu de ombros, um pequeno sorriso triste nos lábios. Aquele diário era de Rafael. Ele o usou por um tempo para fazer anotações, registrar as dívidas de gado, o controle das colheitas. Ele só escreveu o R para marcar. Ele não sabia que você acharia ou que estaria tão ligado a essa história. A viúva se levantou, a cabeça girando com a magnitude da revelação. Ela precisava ver Rafael, não para agradecer, mas para entender a dimensão daquela integridade silenciosa. Ele havia sacrificado sua paz de espírito e parte de seu tempo por meses, talvez anos, apenas para manter uma promessa que a maioria das pessoas teria esquecido. Rafael sabia que se você descobrisse, a situação mudaria, disse Arlindo, percebendo o movimento de Lúcia. Ele temia o confronto, temia que você rejeitasse o pão agora que sabe que é dele. Lúcia respirou fundo, secando as lágrimas com as costas da mão. O medo de Rafael era lógico, mas Lúcia não era mais a mesma mulher. A fome tinha lhe ensinado a humildade, e a descoberta da verdade lhe deu uma nova forma de orgulho. O orgulho de ser a viúva de Elias, um homem cuja bondade valia mais do que o dinheiro de Rafael. Eu não posso deixar que ele continue assim, Arlindo. Eu preciso que ele saiba que eu sei. Eu preciso olhar nos olhos dele e entender. Eu não posso mais comer o pão sem saber a quem devo, mesmo que seja o retorno de uma dívida. É hora de encarar a verdade. Lúcia virou-se e começou a caminhar na direção oposta ao vilarejo, em direção às terras altas, onde o casarão de Rafael Mendonça se erguia, sólido e imponente. A jornada estava apenas começando. A verdade não trouxe a paz imediata, mas sim uma nova e terrível responsabilidade, a de decidir se aceitaria aquela honra e como faria para devolver a Rafael a dignidade que ele estava sacrificando em nome de Elias. A caminhada até a fazenda Mendonça era longa, pontuada pelo cheiro forte de terra molhada e a brisa fresca que vinha dos pastos. Lúcia sentia o peso do segredo agora compartilhado, mas também
uma força renovada. Ela não estava mais rastejando por caridade. Estava caminhando para honrar a memória do marido e confrontar um homem de princípios raros. Ao se aproximar dos portões de ferro, ela notou a ordem e a prosperidade. Os currais cheios, os tratores brilhando, a cerca de madeira impecável. Era um contraste gritante com a pobreza cuidadosa de sua pequena casa, mas havia algo que as unia: a sombra de Elias. O caseiro, um homem robusto e desconfiado, interceptou Lúcia no portão. Não é dia de visita, senhora. O doutor Rafael está ocupado. Eu não vou embora sem falar com ele. É urgente. Diga a ele que a viúva de Elias precisa vê-lo sobre a dívida. A palavra dívida, dita com tal gravidade, fez o caseiro hesitar. Ele olhou para Lúcia, para suas vestes simples, e percebeu que aquela não era uma mulher comum pedindo esmola. Ele desapareceu pela alameda principal. A espera foi tensa. O sol subia e o calor começava a apertar. Lúcia sentiu o cheiro de feno e leite fresco, o cheiro da fonte de sua sobrevivência. Finalmente, o caseiro retornou e, com um aceno, indicou que ela poderia entrar. Ela atravessou o gramado verde e chegou à casa principal, uma estrutura de pedra antiga com uma varanda ampla. Rafael Mendonça estava lá. Ele não era um homem velho, mas seus cabelos escuros já tinham fios prateados nas têmporas. Ele era alto, de ombros largos, e vestia botas de couro e uma camisa de algodão azul. Seus olhos castanhos, no entanto, eram o que prendia a atenção. Eram olhos que carregavam a profundidade de uma promessa mantida. Ele estava visivelmente perturbado. O pavor de ter seu segredo revelado pairava sobre ele. Senhor Elias. Ele usou o sobrenome do marido, numa tentativa talvez de manter a formalidade e a distância. O que há atrás aqui? Lúcia deu um passo à frente. Não podia haver formalidades agora. Havia apenas a verdade entre eles. Eu sei, Rafael. Eu sei do pão e do leite. Eu sei do Arlindo e sei da dívida. O corpo de Rafael ficou rígido. Ele olhou para o chão como um garoto pego em uma travessura, não como o poderoso fazendeiro que era. Aquele homem estava se encolhendo sob o peso de sua própria generosidade. Por que você fez isso? Porque o segredo era a única pergunta que importava. Rafael levantou a cabeça. Seu olhar era intenso, mas carregado de uma melancolia profunda. Eu não podia permitir que você e as crianças passassem fome, Lúcia. Seu marido me deu a vida. Ele colocou a minha frente da dele. Ele recusou o pagamento na época, mas eu jurei a memória dele. Se eu tivesse oferecido ajuda abertamente, você teria rejeitado, eu sei. Eu não podia permitir que a sua nobreza matasse seus filhos. Eu precisava criar uma distância, um mecanismo de entrega que não ofendesse seu orgulho, que não a fizesse sentir-se uma mendiga. Era a única maneira de honrar Elias. A voz dele era rouca de emoção. Lúcia percebeu que ele não estava fazendo caridade para se sentir superior. Ele estava pagando um preço altíssimo para equilibrar uma balança moral que só existia em seu próprio coração. Ele precisava disso para viver em paz com o sacrifício de Elias. O silêncio mais uma vez se instalou, mas desta vez era um silêncio de profunda compreensão mútua. Lúcia não o via mais como um benfeitor distante, mas como o irmão de honra de Elias. O que acontece agora, Rafael? Eu não posso continuar aceitando. Eu tenho que encontrar um meio de pagar por esse alimento. Você não deve nada, Lúcia. Eu devo. E minha dívida não é medida em pão ou leite, é medida em tempo. E o tempo de Elias se esgotou cedo demais. Por favor, deixe-me cumprir a minha promessa. Lúcia sentiu a força da determinação dele. Ele não estava pedindo. Ele estava implorando para que ela permitisse que ele se redimisse. Era um dilema cruel. Se ela parasse de aceitar, ela insultaria a honra de Rafael e a memória de Elias, e ainda colocaria seus filhos em risco. Se ela aceitasse, teria que viver com a consciência de depender da gratidão alheia, mesmo que nobre.
Eu não quero o pão de graça, Rafael. Ela finalmente disse, a voz embargada de lágrimas. Eu quero a chance de retribuir. Ele balançou a cabeça, sorrindo tristemente. Não há como retribuir a vida, Lúcia. Eu sei. Mas eu posso começar a trabalhar para você. Se eu puder pagar pelo pão e o leite, trabalhando na fazenda ou costurando, limpando, o que for. Eu preciso da minha dignidade. Eu preciso que a dívida se torne um contrato, uma troca honesta. Rafael considerou-a por um longo momento. Ele via o fogo no olhar dela, o mesmo fogo que Elias possuía. Ele entendeu que para Lúcia, a única maneira de aceitar a ajuda era transformá-la em mérito próprio. Era a única forma de preservar o legado de Elias, que era a integridade. Ele cedeu, não por fraqueza, mas por respeito à sua força. Eu tenho um trabalho para você, Lúcia. Não é fácil. Eu preciso de alguém para cuidar da contabilidade simples dos produtos da fazenda, dos pedidos. É um trabalho honesto. Você pode fazer isso daqui. Eu pago o preço justo pelo seu tempo, e o custo do pão e do leite será descontado do seu salário todos os meses. Lúcia sentiu um alívio físico, como se um peso de 100 quilos tivesse sido tirado de suas costas. Era a resolução do conflito mais profundo de sua vida. O alimento chegaria todos os dias, mas agora não mais como esmola, e sim como pagamento pelo seu próprio esforço. A dignidade estava de volta. Ela aceitou a oferta, não apenas pelo trabalho, mas pela oportunidade de reconstruir sua vida sobre a base sólida da honestidade e da honra, a mesma base que Elias havia estabelecido. A dívida de vida não podia ser paga em dinheiro, mas podia ser honrada em serviço. Lúcia voltou para casa naquele dia, o coração leve. O diário de Rafael era agora um testamento, não um enigma. A memória de Elias não era mais uma ferida, mas uma fundação. Ela se ajoelhou e agradeceu, não apenas pelo pão e pelo leite que chegavam todos os dias, mas pela verdade que a libertou. A lição daquela experiência era clara. O ato mais nobre de caridade não é o que humilha, mas o que eleva. O sacrifício de Elias e a gratidão de Rafael se uniram para garantir que a viúva não apenas sobrevivesse, mas recuperasse a si mesma. A partir daquele dia, a vida seguiu. O pão e o leite continuaram a chegar todos os dias, trazidos pelo velho Arlindo, mas agora Lúcia os recebia com um sorriso, sabendo que estava pagando por eles com o seu trabalho honesto. A casa pobre tornou-se o centro de um novo empreendimento, e Lúcia, a viúva solitária, tornou-se a contadora essencial da próspera Fazenda Mendonça. O fantasma da fome havia desaparecido, substituído pela certeza do futuro. Se essa história tocou seu coração e mostrou a você o verdadeiro valor da integridade, não deixe de dar o seu like, compartilhar com quem precisa de uma mensagem de esperança e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias que celebram a resiliência humana. Lúcia aprendeu que, às vezes, o maior presente que se pode receber é a oportunidade de reconquistar a própria dignidade. A vida dela estava apenas começando. Todos os dias chegava pão e leite, até que um dia a viúva descobriu quem mandava, e aquele segredo transformou a dignidade dela em uma força irrefreável, capaz de moldar um futuro que ela jamais ousara sonhar. Você lembra de um tempo em que a caridade era sinônimo de humilhação e a honestidade uma relíquia rara? A história de Lúcia, a viúva de Vila Esperança, e Rafael, o fazendeiro de coração reservado, nos ensina exatamente o contrário. Se você está assistindo e sente que a fé e a dignidade movem montanhas, não se esqueça de curtir este vídeo. Comente de qual cidade você está nos assistindo para sentirmos a energia do país todo. E, claro, inscreva-se no canal para não perder o restante desta jornada. A vida dela estava apenas começando e o novo ritmo era ditado pelo tinido das moedas de cobre, o cheiro de papel velho e a caligrafia precisa.
Lúcia mergulhou nas contas da fazenda Mendonça com a urgência de quem resgata tempo perdido. A cabana dela, antes um refúgio da miséria, transformara-se agora em um gabinete improvisado. Rafael havia providenciado uma escrivaninha de madeira maciça, trazida do armazém, e uma cadeira alta que lhe dava a postura necessária para a complexa tarefa de organizar anos de negligência financeira. Ele passava por ali todos os dias, não mais como um benfeitor secreto, mas como o patrão que delegava tarefas. A tensão entre os dois era palpável, uma mistura estranha de gratidão não dita e respeito profissional. Rafael, sempre carrancudo e econômico nas palavras, falava apenas o estritamente necessário sobre os balancetes e as compras de gado. Os números da safra de milho não batem, Lúcia, ele dizia, inclinando-se sobre os livros, seus ombros largos quase preenchendo o pequeno espaço da sala. Ela, por sua vez, respondia com a calma fria que a nova dignidade lhe concedia. O senhor esqueceu de contabilizar o imposto de armazenagem pago no final do trimestre passado, senhor Rafael. Está anotado aqui, na página 12, com um erro de lançamento. Rafael recuava, ligeiramente surpreso com a sua assertividade e a rapidez com que ela corrigia meses de desorganização. Ele, o homem que mandava na fazenda inteira e pensava saber tudo, estava aprendendo a confiar plenamente em uma mulher que mal conhecia há algumas semanas. O pão e o leite continuavam a chegar pontualmente às 6 da manhã. Arlindo, o velho mensageiro, entregava a cesta na porta, e Lúcia lhe sorria, já com o troco ou a anotação clara no livro de contas da fazenda, descontando o valor exato dos produtos que consumia. Aquele pequeno ritual diário era um monumento à sua integridade. Ela não era mais uma receptora de esmolas. Era uma cliente que honrava suas dívidas. A relação com Elias era diferente, leve e repleta de cumplicidade. Elias frequentava a cabana após o trabalho, trazendo notícias da fazenda e, muitas vezes, apenas para bebericar um café amargo e observar Lúcia trabalhar. Você pôs ordem na vida daquele homem, Lúcia, Elias comentou uma tarde, enquanto ela riscava um erro grotesco em um registro de gado. Ele passava a vida no campo e deixava os papéis virarem ninho de rato. Agora ele tem medo da sua caneta. Lúcia sorriu. O som era novo em sua garganta, um riso claro e desimpedido. Ele me deu uma chance, Elias, e eu vou provar que ele não se enganou. Não só por mim, mas pela memória do meu Rafael. Ele sempre me disse que a honestidade era a única riqueza que ninguém podia roubar. O trabalho consumia Lúcia, mas também a curava. Ela se sentia útil, essencial. No entanto, à medida que a ordem regressava aos livros da fazenda, uma nova desordem começava a crescer dentro dela. Rafael Mendonça não era mais apenas o fazendeiro generoso ou o patrão exigente. Ela o via todos os dias e notava a maneira como ele manejava o gado com uma calma surpreendente ou a forma como tratava os empregados mais velhos com respeito discreto. Ele era um homem bom, escondido sob uma casca grossa de solidão. O primeiro sinal de que a dinâmica estava mudando aconteceu na colheita. Uma forte chuva inesperada ameaçava a safra de feijão. Todos correram, incluindo Lúcia. Ela largou os livros e correu para o celeiro para ajudar a fechar as comportas e cobrir os sacos. Em meio à confusão de lama e gritos, ela escorregou. Rafael estava perto. Ele a segurou pela cintura com uma firmeza inesperada, puxando-a para junto de si. Por um breve instante, os corpos ficaram colados, o cheiro de chuva e terra dele invadindo-lhe as narinas. Ele não soltou imediatamente. Os olhos dele, geralmente fixos na paisagem distante, estavam fixos nos dela, buscando algo que ela não sabia nomear. Precisa ter mais cuidado, Lúcia. Ele murmurou, a voz grave, quase rouca. Obrigada, Sr. Rafael, ela respondeu, sentindo o calor do contato se espalhar rapidamente por seu rosto.
Ele a soltou e recuou, voltando à sua postura rígida, mas a semente da mudança estava plantada. A partir daquele dia, a interação se tornou mais pessoal, mas ainda assim cautelosa. Rafael começou a pedir a opinião dela sobre assuntos que iam além das finanças, sobre a logística da fazenda, sobre a contratação de novos peões. Ele confiava em seu julgamento sereno. Um dia, Elias a alertou sobre os cochichos. "Estão falando, Lúcia", Elias confidenciou, enquanto fumavam um cachimbo na varanda. "Falando o quê, Elias?" "Que a viúva agora manda mais na Mendonça do que o próprio Rafael. E que o pão e o leite não são mais a única coisa que ele está entregando na sua porta." Lúcia sentiu um calafrio e a raiva instantânea da injustiça. "Eu trabalho por cada centavo que recebo, Elias. Ele sabe disso. O mundo precisa sempre achar uma malícia onde há apenas honestidade. O mundo é cruel, Lúcia, e o patrão nunca deu atenção a mulher nenhuma. Vê-lo com você, tão próxima, isso causa inveja e fofoca." A fofoca a incomodou profundamente. Ela temia que sua nova reputação, tão arduamente conquistada, fosse destruída pela leviandade dos outros. Ela havia lutado tanto para sair da sombra da caridade para a luz do trabalho, que a possibilidade de ser vista como uma interesseira aterrorizava. Na manhã seguinte, Lúcia confrontou Rafael. Ela entrou no escritório principal, um ambiente grande e rústico, cheio de mapas e espingardas penduradas. "Eu preciso falar sobre os boatos, Sr. Rafael", ela disse, fechando a porta com mais força do que o pretendido. Rafael, que estava lendo um jornal amassado, levantou a cabeça. "Boatos sobre o quê?" "Sobre nós. Sobre a minha presença aqui. Eu não quero que meu trabalho, ou a confiança que o Senhor depositou em mim, seja manchada pela malícia das pessoas. Eu sou uma viúva, e o Senhor é um homem solitário. As pessoas juntam 2 e 2 e tiram a conclusão errada. Eu quero garantir que não haja dúvidas. Eu só estou aqui pelos livros." Rafael colocou o jornal de lado, os olhos fixos nela com uma intensidade que fazia o ar vibrar. Ele não sorriu, mas também não ficou zangado. "E você acredita que eu daria tanta importância ao que os outros pensam?" Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. "Você acha que depois de toda a dificuldade que passamos, eu deixaria que um bando de ignorantes com inveja destruísse o que estamos construindo? Lúcia, a sua honestidade vale mais para mim do que todas as opiniões desta vila juntas." Ele se levantou e caminhou lentamente até ela. A proximidade dele era avassaladora. "Se você está preocupada que eu tenha motivos ocultos, deixe-me ser claro. Quando comecei a mandar o pão e o leite, a única coisa que eu queria era aliviar o sofrimento. Eu não esperava nada em troca. Quando Elias me disse que você queria pagar, eu senti algo que nunca tinha sentido, respeito profundo. Agora, você trouxe ordem e paz para a minha fazenda. Você me deu mais do que eu jamais te dei. Eu sou grato, Lúcia." Ele pausou e o silêncio preencheu o escritório. "Se isso significa que teremos que enfrentar a fofoca, que seja. A verdade está em nossos corações e ela é a única testemunha de que precisamos." A resposta de Rafael a desarmou completamente. Ela esperava que ele minimizasse a situação, talvez que propusesse que ela trabalhasse mais escondida, mas ele a defendeu, colocando a integridade dela acima da convenção social. "Eu entendo, Sr. Rafael", ela respondeu, sentindo as lágrimas subindo, mas se forçando a controlá-las. Eu não quero perder o que conquistei." "Você não perderá, eu garanto." Ele estendeu a mão e, por um momento, Lúcia pensou que ele iria tocar seu rosto. Mas ele apenas pousou a mão sobre os papéis que ela segurava, um gesto de confiança e parceria. "Voltamos aos números. Precisamos fechar o balanço antes que a semana acabe." Ela assentiu, respirando fundo e voltando para a escrivaninha.
O incidente, ao invés de afastá-los, serviu para cimentar a aliança silenciosa entre eles. Eles eram dois náufragos que juntos haviam encontrado uma ilha de estabilidade. Os dias se transformaram em meses. O frio do inverno deu lugar ao calor da primavera. A rotina de Lúcia estava estabelecida. Ela não precisava mais se preocupar com a fome. Sua mente estava livre para pensar em coisas maiores. Uma tarde, enquanto organizava uma caixa de documentos antigos na sede da fazenda, ela encontrou algo que a fez parar. Era uma fotografia desbotada. Nela havia um jovem Rafael, sorrindo abertamente ao lado de Elias, e um terceiro homem que Lúcia não reconheceu. Todos estavam de uniforme militar, posando em frente a um quartel. Rafael entrou na sala enquanto ela examinava a foto. "O que encontrou aí?" ele perguntou, aproximando-se. Ela mostrou a fotografia. "Quem são esses homens, Sr. Rafael?" O sorriso dele sumiu. Seus olhos se apertaram ao ver a imagem. "Éramos jovens, Lúcia. Eu, Elias e o Jonas. Éramos os 3 mosqueteiros, como nos chamávamos." "E onde está Jonas?" Rafael desviou o olhar. Ele pegou a foto da mão dela, segurando-a com reverência. "Jonas morreu. Pouco tempo depois que voltamos para a fazenda. Ele era casado, tinha uma esposa e um filho pequeno." O silêncio que se seguiu era pesado, preenchido apenas pelo ruído distante dos pássaros. "Ele era meu melhor amigo", Rafael continuou, a voz embargada por uma emoção antiga. "E a doença o levou. Eu prometi a ele, no leito de morte, que cuidaria da família dele. Eu jurei que eles nunca passariam necessidade." Lúcia sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela observou a expressão de dor e de promessa cumprida no rosto de Rafael. "Senhor Rafael", ela começou, a voz trêmula, "o senhor sabe se a esposa dele, ela era do sul? Tinha cabelos castanhos claros?" Rafael franziu a testa. "Sim, ela se chamava Maria." "Por quê?" Lúcia engoliu em seco, sentindo o mundo girar. A fotografia, o nome Jonas, a viúva protegida, a história da generosidade de Rafael, que Elias lhe havia contado, sempre pairou sobre um mistério. Ele havia dito que Rafael ajudava secretamente a viúva de um amigo, garantindo que pão e leite chegassem à sua porta. Mas a viúva que Rafael ajudava era Maria. E o pão e o leite que chegavam todos os dias à porta de Lúcia. De repente, a caridade de Rafael ganhava uma nova dimensão, muito mais pessoal e desesperadora. O fazendeiro não estava apenas cumprindo uma promessa distante ao amigo morto. Ele estava realizando um ato de bondade generalizada, de misericórdia sem destino. "Então", Lúcia disse, a garganta seca, "Maria, ela era a destinatária original da sua ajuda? A viúva do seu amigo, Jonas?" Rafael concordou, confuso com a intensidade da pergunta. "Sim, era ela. Mas ela se mudou da vila há 2 anos. Foi morar com os pais no interior. Eu não consegui parar o hábito." Ele encolheu os ombros desajeitado. "Eu dei a ordem ao Arlindo e bem, o destino encontrou outro endereço. O pão e o leite continuaram indo para a mesma rua, mas para a sua casa. Quando descobri, você já estava instalada e em grande necessidade. Eu não consegui parar." Lúcia sentiu uma onda avassaladora de choque e alívio. O pão e o leite que a salvaram da morte não eram uma caridade intencional dirigida à sua humilhação, mas um erro, um desvio bondoso de uma promessa que ele tentava honrar. Ela havia sido salva por um acaso misericordioso, sustentada por uma inércia de bondade. Ela riu, um som histérico, aliviado e cheio de espanto. "Então, Sr. Rafael", ela disse, as lágrimas finalmente rolando, mas desta vez eram lágrimas de gratidão e leveza. "Eu não fui o seu alvo. Eu fui salva por uma falha de logística." Rafael sorriu, um sorriso genuíno e franco, o primeiro que ela via de verdade. "Fomos salvos, Lúcia, os 2. Eu estava afundando nos papéis e na solidão."
Você estava afundando em outra coisa. Fomos resgatados pela providência e por uma cesta de pão e leite. O segredo não era apenas quem mandava, mas o porquê e o para quem. A descoberta tirou de Lúcia o peso da dívida pessoal e o substituiu pela certeza de que a vida, às vezes, move seus recursos de forma misteriosa para nos manter em pé. Lúcia agora olhava para Rafael não apenas como o patrão, mas como o homem que, mesmo em seu luto e reserva, mantinha uma fonte de bondade tão constante que ela transbordou acidentalmente para a vida dela. A partir daquele momento, a barreira final entre eles ruiu. A formalidade de Sr. Rafael e Dona Lúcia começou a ceder lugar a um entendimento mútuo e mais profundo. A reconstrução de Lúcia estava completa. Ela não só tinha recuperado sua dignidade pelo trabalho, mas havia ganhado a compreensão de que, às vezes, o maior presente é a mão invisível da providência que nos guia. Ela olhou para a fotografia, para o rosto determinado de Rafael, e entendeu que o futuro dela não seria mais de sobrevivência, mas de construção. A fazenda Mendonça, antes um lugar de trabalho árido, tornava-se um refúgio. E o futuro, que antes era uma ameaça escura, agora se desenhava como uma tela em branco, esperando ser pintada. A lição era clara. A bondade, mesmo quando desorientada, sempre encontra seu caminho e sua recompensa. Se esta reviravolta na história de Lúcia e Rafael tocou você, mostre seu apoio dando um like. Compartilhe esta mensagem de resiliência e acaso com seus amigos e não se esqueça de se inscrever para acompanhar o desenrolar final desta jornada. A vida de Lúcia estava finalmente pronta para o seu verdadeiro desfecho. Todos os dias chegava pão e leite. Até que um dia a viúva descobriu quem mandava e aquilo mudou tudo o que ela pensava sobre dignidade e providência. Você lembra de um tempo em que a desconfiança e o orgulho impediam que Dona Lúcia aceitasse a ajuda invisível que o fazendeiro Rafael lhe oferecia? Agora que o véu havia sido levantado e a mão da providência revelada, o silêncio pesado entre eles prometia uma transformação irreversível, uma ponte sobre o abismo que o luto e o mal-entendido haviam cavado. Se você se emocionou com a jornada de Lúcia, mostrando como a resiliência supera a dor, deixe o seu like e comente aqui de qual cidade você está assistindo esta história de bondade disfarçada. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas narrativas que transformam vidas. A fotografia de Rafael, sobre a escrivaninha de madeira maciça, parecia observá-la com a mesma seriedade reservada que ele exibia na vida real. Naquela manhã, Lúcia não a viu como a imagem de um patrão exigente ou de um homem atormentado pelo peso da responsabilidade, mas sim como a face de um salvador que preferiu o anonimato à glória. O cheiro de cera de abelha e café fresco pairava no ar da sala, mas Lúcia sentia o aroma doce do pão e do leite que haviam chegado silenciosamente à sua porta por meses, nutrindo seus filhos e sua esperança. Ela pegou a fotografia, sentindo o peso do porta-retrato em suas mãos, e soube que a próxima conversa com Rafael não poderia ser adiada, nem poderia ser superficial. Ele estava na varanda dos fundos, observando o gado pastar sob o sol tímido da manhã. A camisa azul escura levemente molhada pelo orvalho que ainda não havia secado na grama alta. Quando ouviu os passos hesitantes de Lúcia, Rafael virou-se, o rosto tenso. A descoberta o havia deixado vulnerável, despojado da armadura de indiferença que ele usava para proteger a si mesmo e, ironicamente, para proteger a dignidade de Lúcia. Ele esperava um confronto formal, talvez um pedido de desculpas, ou pior, um aviso de demissão, pois sabia que a caridade revelada muitas vezes humilha mais do que ajuda. Lúcia parou a poucos metros, deixando o som do vento nas árvores preencher o espaço.
Ela não chorava, nem demonstrava raiva, apenas uma profunda e calma gratidão que irradiava de seus olhos mareados. O Sr. Rafael, eu sei que não há palavras que possam realmente expressar o que o Senhor fez por nós. Ela começou. Ah, voz firme, mas carregada. Eu poderia lhe agradecer pelo pão e pelo leite, mas o que o Senhor me deu foi muito mais do que sustento. O Senhor me devolveu a capacidade de respirar fundo e de não sentir que eu estava falhando com meus filhos. Rafael desviou o olhar, incomodado com a intensidade daquele agradecimento. Eu fiz o que achei certo, Lúcia. Não precisa de cerimônia. Eu sou um homem de negócios. Apenas equilibrei as contas do meu remorso. Eu não queria que você pensasse que eu estava... Ela o interrompeu, dando um passo à frente. Eu sei o que o senhor pensou. Pensou que eu aceitaria a esmola sem olhar, mas que eu recusaria o emprego que me custou suor. O senhor achou que eu precisava de caridade, mas me deu trabalho. O Senhor me honrou, mesmo que tenha disfarçado a sua bondade, e por isso eu o perdoo pela sua mentira. Perdão? Rafael franziu a testa. Eu não menti, Lúcia. Eu apenas omiti. É a mesma coisa quando a intenção é proteger o coração do outro. Ela retrucou com sabedoria. Eu descobri a verdade, e a verdade não me humilhou. Me fez ver que por trás da casca do fazendeiro duro existe um homem que não consegue ver a dor de alguém e não agir. O silêncio que se seguiu não era de tensão, mas de entendimento mútuo. Rafael sentiu um peso sair de seus ombros, um peso que carregava desde a primeira vez que viu Lúcia, pequena e determinada, na porta de sua fazenda. Ele finalmente a olhou nos olhos, sem o filtro do empregador ou do benfeitor secreto. Eu sinto muito pelo que você passou, e sinto muito por ter agido de forma tão desajeitada, ele confessou. Lúcia sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto marcado. O Senhor me ensinou que a providência, às vezes, tem um sotaque grave e manda entregas discretas. A minha vida está reconstruída. O que faremos agora, Rafael? A menção de seu primeiro nome, dita de forma tão natural, causou um pequeno choque em Rafael. Era a primeira vez que Lúcia permitia que a formalidade se dissolvesse completamente. Ele caminhou até o parapeito de madeira e apoiou as mãos, olhando para a vastidão da terra. Nós continuamos, ele respondeu, simples e definitivo. Nós continuamos o trabalho, mas agora sem segredos. Você tem um lugar aqui, Lúcia. Não apenas como a pessoa que limpa minha casa e organiza minha vida, mas como alguém que entende o valor desta terra e o que significa recomeçar. Naquele dia, a Fazenda Mendonça deixou de ser apenas um local de trabalho e se tornou um lar, não apenas para os filhos de Lúcia, que agora tinham a certeza de seu sustento, mas também para Rafael. Ele, que havia se isolado após a perda de sua própria família, encontrou na presença constante e na força silenciosa de Lúcia uma âncora que não sabia que precisava. A reconstrução de Lúcia estava completa não só materialmente, mas espiritualmente. Ela não precisava mais olhar para trás com amargura. O futuro era sólido, feito de tarefas diárias, do som da máquina de costura que ela agora operava em uma sala reformada da fazenda, e da rotina tranquila de seus filhos crescendo em um ambiente seguro. Ela e Rafael desenvolveram uma parceria baseada no respeito mútuo. As conversas não eram mais apenas sobre tarefas, mas sobre o plantio, o clima e os pequenos detalhes da vida. A dignidade que ela temia ter perdido havia sido recuperada através do trabalho duro, mas foi a bondade silenciosa de Rafael que lhe permitiu manter a esperança quando a noite era mais escura. Ela aprendeu que a verdadeira caridade não busca reconhecimento e que a verdadeira força reside na capacidade de aceitar a ajuda, mesmo quando ela vem disfarçada de mistério. E assim, a vida continuou na fazenda, marcada pelo ritmo da natureza e pela harmonia restaurada entre duas almas que haviam encontrado consolo e propósito uma na outra.
Lúcia nunca mais precisou se preocupar com o pão e o leite. Eles chegavam, sim, mas agora de forma aberta, parte do acordo, parte da nova fundação de uma vida reconstruída sobre o alicerce da honestidade e da compaixão. A história de Lúcia e Rafael se tornou um sussurro na comunidade, um lembrete de que a generosidade é a semente mais poderosa que podemos plantar. A resiliência dela foi a chave que abriu o coração dele, provando que a mão invisível que nos sustenta muitas vezes pertence a alguém muito próximo que espera apenas o momento certo para se revelar. Se você se inspirou nesta conclusão e na força de Lúcia e Rafael, mostre o seu apoio deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Compartilhe esta narrativa de esperança com quem você ama. A bondade sempre encontra o seu caminho.